Oi, gente, tudo bem? Eu sou Andréa Lapa, sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, no Centro de Ciências da Educação. Eu trabalho e estudo no grupo de pesquisa Comunique. A gente estuda a educação e a integração das tecnologias de informação e comunicação na educação, nas escolas, com formação de professores, com educação em direitos humanos, educação para a cidadania, na cultura digital. Todos esses temas aí, a gente trabalha numa perspectiva da hacker, que é uma educação que é empoderadora, que é para autonomia, que é para subverter a ordem programada dessas tecnologias para o bem comum. Então, hoje eu vim aqui para convidar vocês para conhecer a minha biblioteca. Recebi aqui uma tarefa de tentar resgatar e escolher alguns poucos livros que eu vou ter que levar caso uma catástrofe acontecesse na minha casa e eu tivesse que escolher alguns poucos e colocar nessa sacolinha. Então vem comigo que a gente vai ver então o que eu vou selecionar ali, né, na biblioteca. Vamos? Ai, ai, ai. Pouca coisa, hein? Vou começar com alguns aqui. Ih, a gata, ó. A gata não vai. Deixa eu começar. Vou ter que subir aqui nos... que eu ganhei de um amigo. Esse outro aqui. Alguns de literatura, né? Pra gente... escolher aqui, mas eu vou escolher um só, tá bom, mãe? Deixa eu botar no sacola. Eu tô vendo agora. Esse aqui. Esse aqui marcou muito no doutorado. Nem cheguei na metade aqui, peraí. Agora. Agora não vou ter que subir, né? Tem algo importante que tá lá no cantinho. Peraí que eu vou tentar subir aqui. Não vai dar. Vou fazer arte aqui. Peraí. Isso aqui, deixa eu ver se é esse. Sim, vem do meu pai. E o meu, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Importante. Tem. Ai, difícil escolher. Muitos importantes. Xodós, né? Deixa eu ver se cabe na sacola. É uma sacola pequena, hein, Douglas? Pois é, pode socar? Então tem que socar aqui. Pronto. Acho que agora deu. Eu sairia assim. Acho que eu sairia assim.
assim. Ai, tem mais um tom amigo aqui. Única. Deixa eu botar aqui. Pronto. Acho que é assim. Então, esses aqui foram os livros que eu escolhi, que eu peguei. É importante dizer, assim, na UFES, que eu tenho muitos outros livros, né? Mas aqui, que o espaço é pequeno, eu trago esses que eu não posso perder. E desses que eu já não posso perder, eu tive que arrumar uma sacolinha toda lotada aqui para conseguir carregar comigo, junto comigo. Então, são esses aqui. Agora eu quero convidar vocês para ver o que tem aqui. Então, vou começar a mostrar para vocês o que eu trouxe aqui na sacola. Vamos ver, porque foi meio misturando. Mas o primeiro deles, vou mostrar esse aqui. Quem Canta Seus Males Espanta, é um livro antiguinho, uma coleção, na verdade, da Condenação da Teodora de Almeida. E ele vem com CD, e são todas as cantigas. A Galinha do Vizinho, Eu Vi Uma Barata, Parlendas. E essa aqui, ela é especial. Meu pai comprou, porque disse, antes mesmo de eu ter filhos, que eu precisava guardar isso para cantar para as minhas filhas. Agora eu tenho 2 filhas, né? Agora não senti. 2 filhas, mas quando eu recebi não tinha. E tem uma foto minha que ele guardou, que eu tô de balãozinho. E eu fiquei numa atividade de criança, que eu nem tenho memória disso, foi antes, eu tinha, sei lá, 4 anos, 3 anos, e ele escreveu uma mensagem para mim, né? Então eu guardei esse livro, e esse é um livro que eu não podia deixar de jeito nenhum aqui, levar comigo. Vou separar aqui, porque agora eu quero mostrar os de literatura também, né? Que eu acho que tem alguns que a gente sempre volta, que afetam a gente sempre volta. E aqui eu tenho, vou começar com esse aqui também, que é do coração, Walter Ugumãe, As Mais Belas Coisas do Mundo. É um livrinho lindo que ele escreveu pro avô, e fala da morte, e fala das coisas importantes, tem os desenhos próprios dele, é um livrinho maravilhoso, eu compro muitos e dou. Sempre tenho um estoque aqui em casa, e esse é o meu, eu levaria comigo com toda certeza, que volta e meia eu leio. Este aqui eu ganhei de um amigo, o Nelson Preto, e foi muito gostoso que uma época ele veio para a UFSC, para um evento que eu convidei, e foi meu aniversário, ele não sabia, não contei nada para ele, né? E aí ele passou na livraria ali do SED para comprar e me deu o livrinho de presente. Então esse aqui é um que eu também tenho muito carinho por esse gesto, esse amigo que continua comigo por muito tempo, até hoje. Esse aqui tá até sujinho, estava na minha cabeceira por muito tempo. Terra Sonâmbula, do Mia Couto. E mexeu bastante comigo, assim, né? Principalmente, até termino meu livro com uma citação, começo com uma citação dele, termino com uma citação dele também sobre o interregno e como as guerras fazem a gente renascer ou guardar, encontrar as coisas que são importantes na nossa vida. Então, é um livro, gosto muito do Mia Couto, do Walter Ugumãe, gosto de literatura. Não peguei outros que eu queria, agora estou lembrando aqui. Berrio, da Carla Madeira, ficou ali, né? Esqueci. Aí agora acho que eu tenho uns acadêmicos aqui. Deixa eu pensar mais, que eu vou começar por onde? Vou começar por esses aqui, que foram importantes na minha formação. Mestrado, doutorado, a Hannah Arendt, A Condição Humana. E a partir desse livro eu fui conhecendo outras obras da Hannah Arendt sobre a importância da ação política como uma condição humana. E este outro, que na verdade ele que só representa o Habermas e todo o conceito que ele trouxe para mim do agir comunicativo e das formas de comunicação,
que depois o Paulo Freire eu vou encontrar no Diálogo, né, que também era outro que eu podia ter trazido, mas não está aqui, está na UFSC. E aí, assim como da Carla Madeira, eu me emprestei, por isso eu não encontrei ali. Os livros vão e vão, quando tem e vão, a gente fica, né, isso é bom do livro. Mas o Habermas, com essa questão do agir comunicativo, a teoria do agir comunicativo, que foi muito importante na minha formação, para tudo que eu penso hoje. Aí agora eu tenho... tem mais um aqui. Esse aqui foi um livro que eu li no doutorado. Na verdade, o Márcio Tavares Amaral, professor da ECO, da UFRJ, e eu fiz uma disciplina especial com ele no doutorado. E ele é um poeta, então ele dava uma aula assim que a gente ficava aprendendo sobre as condições humanas diante das tecnologias de uma forma muito poética de escrever. Então esse é um livro que volta e meia eu leio de novo para ver se eu engato numa maneira de escrever que é mais poética, que é mais que apela mais assim para gente, menos acadêmica e mais bonita. Isso. Ele é da ECO, aí eu vou juntar este outro aqui, que é um livrinho que já encontrei já em 2015, por aí, já estava na UFSC, chama O Sujeito, Arte e Autor, mas eu encontrei na livraria da UFRJ, da ECO UFRJ também, passeando, eu fico fuçando livros, né? E aí gosto disso, da livraria, porque assim você vai fuçando e aí você vai encontrando coisas inesperadas. E essa aqui foi uma dissertação de mestrado que foi publicada, acho até o livrinho muito bonitinho, né? E aí ele trouxe para mim essa coisa, né? Uma perspectiva sobre o sujeito, um sujeito que, além de autor, é arqueautor, ele é um sujeito do devir, né, que experimenta coisas na cidade. Então ele faz uma aproximação que era bastante importante para mim sobre o sujeito e a cidade, e esse sujeito que está sempre em processo, sempre em construção. Então esse aqui é um livro pequenininho também que eu gosto muito de revisitar. Aí agora eu tenho coisas mais recentes. Primeiro esse aqui também não é tão recente, do Castells, Rede de Indignação e Esperança, e foi um momento importante para mim depois que eu fui para o centro, porque eu sou arquiteta, né, urbanista, na verdade, de formação. Então, a minha preocupação sempre com o sujeito, com a cidade, como ele pode ser ativo e atuante, ser um sujeito crítico, que é um pleonasmo, né, mas que é um sujeito que está agindo pela transformação do mundo. E quando a gente começou a trabalhar no SED também, com tecnologias, na educação e tudo, a gente foi estudar os movimentos sociais, né, como um espaço de que esse agir político estava se reacendendo, né, e esse foi um livro importante para a gente pensar. Claro que tem toda uma obra do Castells bem maior que isso, mas esse é um livro que fala um pouco desses movimentos, né, do Occupy Wall Street, do movimento na Espanha, e ele estava lançando esse livro no Brasil quando a gente ocupou as ruas na Avenida Paulista. Então me lembro muito assim até dele falando, que as pessoas perguntaram, tá vendo o movimento na rua contra a tarifa? E aí foi um livro que a gente estudou muito no Comunique, assim, para entender que estava começando a acontecer, né, dos movimentos rede rua, né, e a internet sendo usada no ativismo político e para uma maior democracia. Então esse foi um livro importante para mim naquele momento. Acho que na sequência das importâncias vem esse aqui do Nelson Preto, Educação, Culturas e Hackers. Ele publicou, a gente já estava trabalhando no projeto de pesquisa juntos, sobre a educação em direitos humanos e a educação hacker, que é muito, né, educação hacker, a contribuição do Preto. Então, né, tem assim as figurinhas da minha filha, tem a dedicatória dele, e é um livro que a gente
compila um pouco os escritos dele, mas vem nos provocando por muitas coisas sobre a gente hackear, né? Assim, eu sei, a gente tem uma importância de trabalhar as políticas públicas e tal, mas a gente, nessa perspectiva hacker, a gente está tentando fazer uma subversão de baixo para cima, né? Então, a importância das escolas, das professores e professoras, de como a gente pode subverter a ordem programada, né? Que as tecnologias, ou que esse capitalismo, não as tecnologias, mas o capitalismo e os dados e tudo isso está nos provocando, mas a gente tem alternativas, a gente pode fazer diferente, né? Se a gente tiver um pensamento comunitário, se a gente estiver pensando num cosmos, numa mudança coletiva, colaborativa, ativista, então isso me traz tudo isso. Eu levaria. Aí, junto com esse, estou chegando aqui, esse aqui é um outro livro que eu ganhei recentemente, no ano passado, de um amigo, também, Antônio Lafuente, que foi um amigo que Nelson trouxe também, espanhol, e Peras com Manzanas, né, um livro que ele escreve sobre laboratórios cidadãos, e como é preciso não ficar separando a ciência, separa as peras e as maçãs, categoriza tudo, e a gente fala, e se tivesse tudo junto e misturado, né? Como a gente, a universidade, pode trabalhar com as comunidades e no nosso caso as escolas, e como juntos, peras com maçãs, né? A gente pode construir projetos, experiências, protótipos de novas coisas, de uma sociedade diferente. Então isso também é bem prático, bem legal e bem bonito também. Olha que capa linda, né? Que ele fez. Aí tem junto o mais recente que eu trouxe, fiz agora há pouco uma imersão num pós-doc, e aí encontrei um grupo que trabalha com pesquisação participativa, crítica, né? Então, formas de estar fazendo pesquisa em ação com as comunidades, e são vários exemplos. Então, pensando mesmo, elas falam, a Michelle Fine e a Maria Torre, que conheci lá, elas falam muito de como a gente, que não é só uma questão de metodologia diferente, é uma questão epistemológica, né? A gente precisa ter uma forma de pensar diferente e de trazer a comunidade para fazer. Ela não é objeto da pesquisa, ela é sujeito da pesquisa, mas ela é sujeito em ação, né? Escolhendo que perguntas fazemos, o que investigamos, como investigamos, participando de tudo, não só nos trazendo informação, mas isso me traz muita luz sobre como pesquisar com as escolas, né? Não sobre as escolas, para as escolas, mas com as escolas. Como construir processos colaborativos de pesquisa que são ativistas, né? Aquilo que Nelson começou, né? A gente começou a desenvolver nas pesquisas que a gente está trazendo, e elas também têm outras experiências com comunidades também, de migrantes, de presidiárias, de mulheres, de excluídos, né? E aí, por uma pesquisa para a justiça social, em colaboração, elas também me trazem muita luz. Então, é recente, ano passado, né, comprei esse livrinho também. E aí, estou trazendo aqui um que eu estou lendo, estou acabando de ler, né, já estudar, né, não é só ler, é estudar. E aí tem A Revolta dos Bastardos, A Vingança dos Bastardos, O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita, do Gessé de Souza. E assim, fez né, me explicou o que a gente fica vendo, né, e da importância da gente entender a fundo o que está acontecendo contra a democracia e porque a adesão das pessoas a movimentos que vão contra tudo aquilo que não vão defendê-los, né? Que vão explorá-los de outra maneira, né? Mas como as pessoas aderem, para eu tentar entender um pouco e conversar, né? Porque isso é difícil, conversar com uma extrema direita que não quer conversar. Como eu posso entender isso para a gente ter uma sociedade que é de todos nós, né? A gente
que é um mundo que é comum, como é que a gente pode conviver se a gente não conversa? Né? E aí é um pouco para me ajudar a entender. E aí tem o meu livro, né, recente, que eu não podia deixar de carregar na bolsa, né, que também é lindo, é legal falar, porque essa obra de arte aqui eu ganhei o direito de usar na capa do meu livro, é de um grande amigo que faleceu recentemente de câncer, mas ele é um artista plástico aqui de Florianópolis, e eu conheci antes de entrar para a UFSC. Eu tive um negócio, era um espaço cultural, a gente chamava da Casinha, e aí ali ele dava cursos de desenho, ele estava querendo sair da arquitetura e começar nas artes plásticas, mas ainda não era tão conhecido, e aí ele fez cursos de desenho na Casinha, para os alunos, para mim, enfim. E aí essa é uma obra que fala muito do artesanato local, né? A renda de Bilbo, e é um quadro, na verdade, que ele me ofereceu, me concedeu direito à imagem no livro, na capa do livro, e chama Em Tramas, Reflexões sobre a Educação para a Cidadania na Cultura Digital. Ele é significativo para mim porque foi oriundo da tese que eu resolvi escrever, uma tese, não apresentar um memorial na minha progressão de carreira para titular, que a gente pode escrever um memorial da carreira acadêmica. Eu resolvi escrever sobre o tema que me mobilizou todo esse tempo, desde o mestrado, desde a iniciação científica, na verdade, né? Que eu trabalhava com produção audiovisual, vídeos sobre a história da cidade para as crianças, multimídia, e aí, a partir daí, eu fui sempre me envolvendo com essa educação para a cidadania no contexto atual da cultura digital e como as tecnologias trazem desafios, mas também pode ser uma potência, uma possibilidade, se a gente tiver uma educação midiática para a democracia, para o ativismo, para a ação política. E esse é o tema do livro que eu resolvi escrever, então, né? Posso falar só mais uma coisinha, porque na verdade fui mobilizada quando a gente teve a tentativa de golpe no início de 2023, né? Eu não sabia sobre o que escrever, e aí sobre o que fazer. Eu não queria escrever um memorial, mas eu queria escrever uma tese inédita, e eu falei assim, mas eu preciso dizer o óbvio, né? Porque o que pra gente, a gente achava, já que a gente já era um país democrático, né? Que a gente já tinha conquistado tanto, e aí a gente vê não só o avanço, né, a depredação que aconteceu na Praça dos Três Poderes, mas toda a mobilização das pessoas na minha rua, na frente dos quartéis, pedindo, né, a intervenção militar, e aí a gente fala, nossa, o que eu pensei que já fosse um consenso, ainda não é. Né? E é preciso dizer o óbvio. Né? Então eu passei a dizer tudo que eu estava ensinando, aquilo que eu estava pesquisando, tudo que tinha sido 16, 17 anos, né, só na UFSC, mais o mestrado, doutorado, que eu estava sempre falando, que para mim já estava assim, passado, né? E eu vi que não estava passado, que era preciso escrever. Então por isso, né, me mobilizei a escrever o óbvio, né, que para mim era óbvio, mas que não é tão óbvio. E a gente precisava. Então, me significa bastante porque vem somando as coisas todas aqui, né? Tanto da literatura quanto também, né, Hannah Arendt, Habermas, Mia Couto, Nelson Preto, quase todo mundo aqui está aqui dentro, né? Sujeito Arqueautor, do Mendes Júnior, Márcio Tavares de Amaral, quase todo mundo aqui, e meu pai também. Então está todo mundo aqui nesse livro. Acho que é isso. A hora que eu fiz essa pilha aqui, que eu comecei a falar, eu fiquei lembrando de vários que eu tinha esquecido, que não couberam na bolsa, né? E que eu não peguei no momento, mas que são importantes também. O livro é sempre muito bom, né? A gente ler e revisitar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da minha seleção. Então, foi interessante essa proposta, né? Obrigada, Douglas, porque
a gente revisita tanta coisa, né? Na hora que eu tive que escolher alguns para caber na sacola, a gente vai a fundo assim, naquilo que marcou a gente ao longo da nossa história. Então, revisitar isso foi uma proposta bastante interessante, né? E aí, só queria dizer, assim, porque vocês, assim, vejam, né, como a literatura estava junto do estudo acadêmico, né? Para mim, essas duas coisas estão muito entrelaçadas. Então, se eu posso, eu dou essas dicas, né, nas minhas aulas, assim, essa dica, que a gente nunca deixe de ler, assim, né? Tem que ter o livro na cabeceira. Eu sei que hoje a gente tem, eu sou a pessoa que usa tecnologias para tudo, né? Tenho também o Kindle, às vezes eu vou viajar, leio muito digitalmente, né? Mas essa coisa de ter o livro, de abrir, de anotar, vocês vejam, né? Eu tenho os post-its, tem tudo anotado com canetinha, que a gente lê, a gente estuda, a gente revisita. Então, tendo a oportunidade, a gente comprar os livros, aqueles que são importantes, a gente escolhe, a gente compra e a gente carrega junto, assim, e lê sempre. Eu acho que eu sou uma pessoa que não estou nunca sem livros, né? A gente viaja, carrega o livro, porque sempre no metrô, no ônibus, em qualquer lugar que eu posso ler, a leitura nunca acaba, né? Assim, a gente nunca está satisfeito com a leitura. Eu acho que essa inquietude, essa busca sempre de conhecer mais, de saber mais e conhecer as coisas a partir do olhar de outras pessoas, de outras coisas, acho que isso marca a gente, né? São coisas que nunca enche o pote. É um pouco isso, nunca enche o pote, né? Mas a gente também diversificar o tipo de leitura que a gente faz, né? Para a gente ler os livros acadêmicos, a gente estudar esses livros acadêmicos, mas também carregar com a gente alguns que falam com a gente das emoções, que vão ajudando a gente a lidar com os desafios da vida mesmo, né? A partir da história de outras pessoas. Então, acho isso muito legal. A gente pode encerrar aqui, mas eu vou só contar mais uma coisa, né? Que uma vez eu li assisti uma palestra do Amos Oz, que eu não peguei o livrinho dele, olha só, né? E ele estava na Fronteiras do Pensamento, fazendo o lançamento de um livro, enfim, né? Tinha recém lançado o livro, ele foi chamado como pensador, assim, na Fronteiras do Pensamento. E ele falava que ele se tornou escritor não porque tinha vocação para isso, é porque ele tinha alguma coisa a dizer, né? E aí ele estava dizendo da importância da literatura, né? Porque ela faz a gente, é tipo uma educação para empatia. Eu uso isso bastante quando a gente fala nas escolas, para a gente ter uma educação para empatia, porque ele fala que a arte faz isso, né? Eu vou ler o livro, por exemplo, no caso dele, e aí um livro que foi escrito há 100 anos atrás, e aí eu vou e me identifico com aquela personagem, né? E falo, nossa, tem tudo a ver comigo, ela está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, e aí eu vou me apegando, aí daqui a pouco, lá no 3º, 4º capítulo, ela faz uma coisa que eu falo, meu Deus, de jeito nenhum, né, que eu faria isso. E aí eu me distancio dessa personagem. E esse movimento de me colocar no lugar do outro e me distanciar desse outro, ele fala, é um exercício para empatia da maior importância no momento contemporâneo, né? E aí ele fala também da gente... E aí junto isso com outra coisa, assim, a Chimamanda também, né, no Roda Viva, outra entrevista, né, e ela na Roda Viva fala que perguntaram para ela, por que você faz quando as pessoas vêm para falar com você só para te machucar, né, assim, para te ferir, porque você é feminista, né, uma mulher negra, tem esse destaque, as pessoas às vezes vêm com um discurso de ódio, assim, só para ferir. Aí ela falou assim, bom, se a pessoa vem só para me ferir, eu faço assim, eu afasto essa pessoa. Mas se é uma pessoa que eu posso construir um mundo, construir alguma coisa junto, que a gente vai conviver, eu pego a minha raiva, coloco no bolso e vou contar histórias. E aí a história tem um pouco isso, assim, ela projeta, para além da nossa disputa, ela projeta cenários, faz a gente viver cenários. E eu acho que a literatura faz um pouco isso pra gente, né? A gente conviver e mesmo sem estar vivendo na materialidade, a gente
sente e vive experiências através da leitura, através do outro, né? Então, cinema, a literatura, a arte de um modo geral, mas a literatura faz isso muito pra gente, porque a gente faz esse exercício da empatia e a gente faz esse exercício de chegar no que é do nosso emocional, do nosso coração. Era isso que eu não queria deixar de dizer. Obrigada, Douglas.